Olá, bom dia, salve Maria. Eu quero ler um trecho aqui do livro Ciência e Fé em Harmonia, do querido professor Felipe Aquino, né? Um grande escritor, prega há mais de 40 anos. Sem dúvida, ele é um dos homens que pode falar muito sobre ciência, né? E muito sobre fé, porque com seu testemunho, com suas pregações e também com seus estudos, tem muito contribuído com a história da igreja no Brasil e em outros países, né? E levou até o título, né, de Cavaleiro de São Gregório Magno, ou seja, um título de muita honra para um leigo, sem dúvida. Eu vou ler aqui o trecho do livro Ciência, Fé e Harmonia, que ele é autor. O homem e o macaco. O homem sempre teve características próprias que nenhum animal possui. Charles Darwin ensinava que o ser humano não vem a ser senão um macaco aperfeiçoado, e Sigmund Freud reduziu o homem a um escravo dos seus instintos cegos. Ambas as teses não são verdadeiras. Tudo o que o macaco faz é somente por imitação ao homem, sem saber o que está fazendo, ou seja, sem analisar a consequência, sem reconhecer o ser das coisas, sem ter uma percepção da realidade no sentido profundo, né? Daí o nome que recebeu, Sigmund Freud, né? Que quer dizer imitador, simulador. A sua ação aqui ele não está se referindo a Sigmund Freud, né? Está se referindo a Simus, que é uma imitação do homem, que se refere ao macaco, não ao autor, né? De forma nenhuma. Perdão pelo equívoco aqui na leitura, certo? Daí o nome que recebeu, Simons, que quer dizer imitador, simulador. A sua ação acontece por simples associação de ideias, cegamente, estimulado por um instinto apenas, pois ele nunca evolui numa arte que aprendeu. Uma das colocações que a gente usa contra esse argumento é o seguinte: se de fato o homem tivesse vindo do macaco, esse processo não teria parado de forma nenhuma. Os macacos continuariam evoluindo e tornando-se homens novamente. É algo bem simples, que eles tentam refutar de uma forma totalmente ilógica, né? Que não tem nada de ciência. Jamais o símio terá a capacidade de compreender proporções ou as relações entre meio e fim, causa e efeito, como o homem. Uma criança, ao contrário, após aprender a usar um instrumento ou brinquedo, logo é despertada para desmontá-lo, para saber como funciona e outras coisas. O macaco não, simplesmente o abandona. O animal irracional vive apenas o presente e não é capaz de se libertar das circunstâncias atuais, analisar o passado e ver o futuro. Já o homem vê os acontecimentos passados e presentes numa visão de conjunto e vislumbra o futuro, interpreta os acontecimentos e guia a sua conduta. O animal não tem a percepção do invisível, porque não tem inteligência, mas apenas instinto. Ou seja, o animal não vai ficar frustrado, né? Teve um acasalamento, ele vai ficar, puxa vida, será que a parceira, ela gostou, ela ficou frustrada, ela se sentiu amada? Ou então, quando o animal come algo, ele fala, não, isso aqui está um pouco insosso, está salgado, deveria-se inventar uma máquina, deveria-se fazer alguma coisa para deixar essa comida mais gostosa. Não. O animal não tem essa percepção, nessa análise, de forma alguma, né? O cientista, a cientista russa, senhora Coates, confrontou o comportamento de seu filho com o de um chimpanzé, a partir de 1 ano e meio até os 4 anos de idade. Observou que o chimpanzé aprendia sim certas façanhas, mas de modo mecânico e rotineiro, sem manifestar tendências a se aperfeiçoar. Ao contrário, o menino tinha a propensão de realizar trabalho cada vez mais produtivo, ou seja, a superar continuamente os dados que aprendia. Isto é indício de que a criança estava consciente do significado ou das proporções das artes que assimilava, ao passo que o macaco não percebia tais proporções.
A faculdade de falar constitui o sinal limite entre o reino dos irracionais e do homem. Essa demarcação é intransponível, ou seja, por exemplo, um papagaio, ele não fala, ele reproduz sons, que é diferente, ele imita sons, é bem diferente, ele não faz um raciocínio, né, a respeito dessas coisas. O professor Revés apresentou a macacos, crianças e homens 8 caixas fechadas, das quais uma continha chocolate. Na primeira experiência, colocou o chocolate na primeira caixa. Na segunda experiência, deslocou para a segunda caixa, e na terceira experiência para a terceira caixa, assim de cada vez na caixa sucessiva. Os homens e crianças dos 6, 7 anos em diante descobriram sem demora a lei que regia essas experiências. Importava saber que o alimento se encontrava na caixa N mais 1, sendo N o número da experiência anterior. Ao contrário, os macacos submetidos ao mesmo teste não descobriram a lei abstrata geral, N mais 1, mas de cada vez se precipitaram sobre a caixa que na experiência anterior fora premiada. Isso mostra que o animal não é capaz de perceber o abstrato, não tem a capacidade de conhecer o espiritual, o imaterial ou a inteligência. O chimpanzé e o gorila não podem falar nem aprender a falar linguagem sonora desenvolvida, como demonstram todas as tentativas até agora realizadas. Darwin, em 1871, falando daquilo que difere o ser humano do animal, afirmou: sem restrição, subscrevo a tese dos especialistas que afirmam que, dentre todas as diferenças existentes entre o homem e o animal inferior, o senso moral, a consciência, é a mais importante. Mesmo em pessoas surdas e cegas de nascença, as experiências revelaram que a consciência é inata no homem, anterior a qualquer experiência. O senso moral caracteriza o ser humano, distinguindo-o completamente dos animais. O homem é capaz de refletir sobre si mesmo, sobre o seu presente, o seu passado e o futuro. O animal não. O homem pode recordar-se de pessoas ausentes e de acontecimentos já ocorridos. O animal não. Assim, eles vivem quase exclusivamente no presente, como os bebês. É por isso que o animal não consegue elaborar uma linguagem, não pode cultivar a história, não pode ter responsabilidades, nem religião, porque esta pressupõe um contato com o transcendente. Por isso, a religião é um sinal típico e inconfundível do ser humano. Outra coisa característica também do ser humano, né, que está presente praticamente em todas as culturas, é a questão de enterrar os mortos, né? O respeito, o velar pelos mortos. Isso está em todos os tempos e culturas. Isso mostra, a gente não vê os animais fazendo isso de forma hegemônica, de forma total em todas as culturas, de forma alguma, né? Mas tem todo um rito para o ser humano quando ele falece, e isso também é outra característica, né? O pensar no transcendente, o pensar no pós-morte. Um cuidado que a gente deve ter, porque estou fazendo esse vídeo e farei outros, né? Lendo um pouquinho sobre isso. Porque hoje está na moda o ateísmo. As pessoas debocham da fé cristã, debocham de coisas da história, como a Inquisição, as Cruzadas, a Idade Média, e nem sequer conhecem o que foi a Idade Média, não conhecem o que foram o período monástico, onde houve grandes inventos, descobertas, e ficam falando um monte de abobrinha, repetindo o que os professores falam, vários professores, né? Não estudam a fundo, não levam a sério a vida intelectual, grande parte dessas pessoas, e só sabem manter um ódio à igreja e um ódio àquilo que, sem dúvida, é uma fantasia, porque não é verdade. Não é verdade que as pessoas que estão na igreja são pessoas irracionais. Pelo contrário, nós temos grandes gênios da ciência dentro da Santa Igreja. E nós temos também um grande incentivo e um grande apoio da igreja em relação a descobertas científicas. Como fala, se eu não me engano, Albert Einstein, há muita ciência leva a Deus, há pouca ciência rouba de Deus. Então, no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre os dinossauros, tá bom? Qual a contradição entre o dinossauro e a Bíblia? Tem essa contradição ou não? Fica aí ligadinho que a gente volta hoje ainda falando sobre esse assunto, se der tempo.